Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Lurdinha e hoje nós vamos aprender esse barradinho. Olha que amor, olha que coisa linda. Mas antes de iniciarmos a aula, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar um joinha, um comentário e no final, compartilhe. Para essa aula, vou utilizar minha agulha de crochê 1,5, uma tesoura para fazermos os arremates e vou trabalhar com a linha Anne na cor branca e também um paninho de prato. O meu pano, ele está na medida de 42 por 68. Fiz um caseado simples, a volta toda do meu pano. E para que dê certinho, nós vamos trabalhar com um número que seja múltiplo de 8 mais 1. Então, eu deixo o mais 1 aqui no início e vou contando de 8 em 8. Fiz um ponto baixo alongado e separei com 2 correntinhas. Aqui no início do meu pano, eu vou subir 3 correntinhas. Aqui nós temos a altura do primeiro ponto alto. No mesmo lugar, bem pertinho, eu vou colocar mais um ponto alto. E aqui no início e no final do pano, nós vamos ficar sempre com esses 2 pontos altos. Eles é que vão dar a sustentação pro barrado. Então, você faz essa carreirinha assim, olha, e o seu trabalho, ele não vira para cá, ele vai permanecer reto. 2 correntinhas de espaço, 1, 2. Faço um ponto alto em cima do próximo ponto baixo alongado. 2 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto baixo alongado. 2 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto baixo alongado. 2 correntinhas e um ponto alto no ponto baixo alongado. Ficando assim no início com 1, 2, 3, 4 espaços vazios. No espaço de 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos. E em cima do ponto baixo alongado, um ponto alto. Fico assim com um bloquinho de 4 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, venho no próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Agora, depois desses 4 pontos, nós vamos deixar 7 espaços vazios. E olha só como é que fica. Nós temos aqui o bloquinho de 4 pontos altos e deixamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços vazios. Agora, nós preenchemos o espaço de caseado aqui, onde nós temos as 2 correntinhas, com 2 pontos altos. E em cima do ponto baixo alongado, um ponto alto. E agora começa a sequência. Vamos deixar 7 espaços vazios. E você vai distribuindo os seus motivos até você completar. Aqui no final, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4 espaços vazios. Terminei a minha carreirinha e vamos recapitular, porque sempre tem alguém que está iniciando. Então, aqui no início, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 espaços vazios e preenchemos
um espaço. Deixamos 7 e preenchemos um espaço. Deixamos 7, preenchemos um espaço. Deixamos 7 e preenchemos um espaço. Deixamos 7, preenchemos um espaço e finalizamos com 1, 2, 3, 4 espaços vazios e os 2 pontos da lateral. Para iniciar a próxima carreirinha, eu subi 3 correntinhas e em cima do ponto alto eu faço um ponto alto. 2 correntinhas de espaço e agora nós vamos ficar com 3 espaços vazios. 1, 2, 3 espaços aqui no início. Aqui no próximo espaço, eu preencho com 2 pontos altos e em cima do ponto alto, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, faço um ponto alto em cima do ponto alto. Olha, ficam 2 pontos altos sem trabalhar. E aqui, eu preencho as 2 correntinhas com 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. E olha só como é que fica. Vamos fazer espaços vazios até ficar apenas esse aqui antes do espaço cheio. Então, eu faço 2 correntinhas, venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas e um ponto alto. Vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 espaços vazios. E aqui no anterior, eu coloco 2 pontos altos nas correntinhas e um ponto alto no ponto alto. E nós já iniciamos a sequência. 2 correntinhas e um ponto alto. E preencho o próximo espaço vazio. E você vai fazer assim em cima de todos os seus motivos. E o seu trabalho, ele vai ficando assim. E com essa carreirinha finalizada, o trabalho, ele fica assim. Então, eu já virei o meu trabalho, fiz 3 correntinhas e em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Repetindo assim, os 2 pontos altos do início. Agora, no início, nós vamos ficar apenas com 2 espaços vazios. Então, eu fiz 2 correntinhas e fiz um ponto alto. 2 correntinhas e um ponto alto. Vamos preencher o ponto anterior ao bloquinho. Aqui, nas correntinhas, eu coloco 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Sem corrente de separação, eu vou trabalhar aqui entre esses 2 bloquinhos, aqui onde nós fizemos essas 2 correntinhas. Aqui, eu vou colocar 8 pontos altos. 1, 2, 3, 8 pontos altos. Fica assim. Sem corrente de separação, eu vou laçar o meu fio e fazer um ponto alto em cima desse último ponto alto, desse bloquinho da carreira anterior. E preencho as 2 correntinhas com 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E olha só como é que fica. Agora, vamos fazer os espaços vazios.
que nessa carreirinha nós vamos ficar apenas com 3. Então, eu faço 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. E já cheguei aqui no espaço anterior ao bloquinho. Nas correntinhas, eu coloco 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Sem corrente de separação, eu laço o fio e aqui dentro eu faço 8 pontos altos. Depois de prontos, eu laço o fio e vou fazer um ponto alto em cima do último ponto alto do bloquinho anterior. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas de espaço e nós já vamos começar com a sequência. E o trabalho, ele vai ficando assim. Então, você vai repetir até completar o seu paninho. E depois de finalizada, a carreirinha, ela fica assim. Então, se você distribuiu certinho, seu trabalho está assim. Aqui no início, eu repeti o bloquinho de 2 pontos altos e vou fazer 2 correntinhas. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E aqui nós vamos ficar apenas com um bloquinho vazio. No espaço de 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Sem corrente de separação, eu vou trabalhar em cima dos pontos altos. E aqui na carreira anterior, nós tínhamos 8 pontos. Nós vamos permanecer com os 8 pontos, só que vamos separar com uma correntinha. Então, ó, no primeiro ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. E nós vamos repetir assim em cima de todos os pontos altos da carreira anterior. E o trabalho fica assim. Sem corrente de separação, eu laço o meu fio e venho aqui no último ponto alto do bloquinho anterior e faço um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, no ponto alto, um ponto alto. Ficamos aqui com um espaço vazio. Nas 2 correntinhas, 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. E nós já chegamos no próximo motivo. Sem corrente de separação, eu vou fazer 8 pontos altos separados com uma correntinha. E você vai fazer assim até completar todos os seus motivos. E com mais uma carreirinha finalizada, o trabalho, ele fica assim. Já virei o meu trabalho, subi aqui as 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Depois que eu completo aqui os meus 2 pontos altos do início, nós temos um espaço vazio. Então, nós vamos preenchê-lo. Aqui onde nós fizemos as 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. E o trabalho fica assim no início. Sem corrente de separação, eu vou trabalhar aqui nos 8 pontos
altos. E nós vamos permanecer com o mesmo número. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, só que agora nós vamos separar com duas correntinhas. Então, eu faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. E assim eu completo até ficar com 8 pontos altos. Completei aqui o meu motivo. Sem corrente de separação, eu laço o fio e vou fazer um ponto alto em cima do último ponto alto do bloquinho anterior. E aqui nós vamos preencher esse espaço vazio. Aqui nas duas correntinhas eu coloco 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto, ficando com um bloquinho de 4 pontos altos para separar um motivo do outro. Sem corrente de separação, eu laço o fio e vou trabalhar em cima dos pontos altos. Um ponto alto e duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E essa é a sequência que você vai fazer em cima de todos os seus motivos. E com mais uma carreirinha finalizada, o seu trabalho, ele fica assim. Já fiz aqui as 3 correntinhas para virar o meu trabalho. E vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, ficando assim com um bloquinho de 4 pontos altos no início. Faço uma correntinha de espaço. Aqui, se o seu ponto é muito apertado, você pode colocar 2 correntinhas que não vai interferir no seu trabalho. Vamos trabalhar nessa correntinha aqui entre um ponto alto e outro. Aqui, olha. Aqui dentro, nós vamos colocar 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu tiro uma laçada e deixo a outra na agulha. Quando eu tenho 4 laçadinhas na agulha, eu fecho todos de uma vez. 1, 2, 3 correntinhas. Venho no próximo espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo espaço e faço 3 pontos fechados juntos. E vou repetir assim em todos esses espaços de 2 correntinhas. No final, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, separados com 3 correntinhas. E olha só como é que ficou? Uma correntinha. Vou deixar o primeiro e o último ponto do bloquinho anterior sem trabalhar. Então, aqui nós fazemos 2 pontos altos, uma correntinha de separação e cheguei aqui, olha, no próximo espaço de 2 correntinhas. Aqui, eu começo com 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo espaço e faço 3 pontos altos fechados juntos. E você vai repetir assim em cima de todos os seus motivos. E o trabalho, ele vai ficando assim. Finalizei mais uma carreirinha e olha só como é que ficou. Só assim já está muito lindo. Então, eu fiz uma correntinha e virei o meu trabalho e vamos fazer a última carreirinha.
Aqui onde eu subi a correntinha, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. 2 pontos baixos no início. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vamos trabalhar com pontos altos duplos fechados juntos. Então, laço o fio 2 vezes, vem aqui no primeiro espaço entre os pontos fechados juntos, olha só. Nós temos aqui o bloquinho com 4 pontos altos, um bloquinho fechado juntos, 3 correntinhas e um bloquinho fechado junto. É aqui que nós vamos trabalhar. Laço o fio 2 vezes. Tiro uma laçada, 2 laçadas e deixo uma na agulha. Laço o fio 2 vezes, tiro uma laçada, 2 laçadas e deixo uma na agulha. 2 laçadinhas na agulha, volto e tiro uma laçada, 2 laçadas. Agora, eu fecho todos de uma vez. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar a primeira correntinha sem trabalhar e na segunda eu vou fechar o meu picô. Aqui eu faço um ponto baixo. E como nós deixamos uma correntinha no início, eu coloco uma correntinha no final. Vamos trabalhar no próximo espaço de 3 correntinhas. Laço o fio 2 vezes e tiro uma laçada, 2 laçadas e deixo uma na agulha. Laço 2 vezes, tiro uma, 2 laçadas, deixo a outra na agulha. Laço o fio 2 vezes, tiro uma laçada, 2 laçadas e agora eu fecho todos de uma vez. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Deixo a primeira correntinha sem trabalhar e na segunda eu faço um ponto baixo. Uma correntinha e eu laço o fio 2 vezes. Venho na próxima correntinha e faço o bloquinho de 3 pontos altos duplos fechados juntos. Então, vou tirando de 2 em 2 até ficar com 4 laçadinhas na agulha. E fecho todos de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Deixo a primeira correntinha, na segunda, um picô. Uma correntinha de espaço, laço o fio 2 vezes e venho para o próximo espaço de 3 correntinhas. E nós vamos repetir assim até completar todos os espaços de correntinhas. E olha só como é que fica. Nós fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos e ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 picozinhos. Porque aqui no último, aí a gente já não faz mais o picô. Quando eu termino o último, eu faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vamos prender bem no meio, olha, dá uma afastadinha assim, bem no meio desses 2 pontos altos. Aqui eu faço um ponto baixo. E o primeiro motivo, ele já está pronto. A partir de agora, é só repetição. Depois do ponto baixo, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço o fio 2 vezes e aqui, olha, o espaço de 3 correntinhas, eu faço 3 pontos altos duplos fechados juntos. Vou fazer apenas mais esse com você. Agora, fecho todos de uma vez. 1, 2, 3,
4, 5 correntinhas. Deixo a primeira sem trabalhar e na segunda eu introduzo a agulha, busco o fio e faço um ponto baixo. E como ficou uma correntinha de espaço no início, eu coloco uma correntinha no final. Laço o fio 2 vezes e já cheguei na próxima correntinha. E você vai repetir assim até completar todos os seus motivos. Você faz o seu aí, que eu faço o meu aqui, e eu já volto com o resultado final. E com o trabalho finalizado, ele ficou assim. Aqui na lateral bem retinho, e olha só todos os detalhes. Apesar de grande, ele é muito simples de fazer. Então, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Muito obrigada por ficar comigo até o final e até a próxima.